pessoal, estamos no Universo TOTS 2025, conversando com várias pessoas que estão aproveitando esse super evento de tecnologia e negócios aqui no Brasil. E agora vou conversar com uma pessoa que já conheço há anos aqui, né? Theo Orozco, fundador da Exact Sales, ferramenta que hoje faz parte do guarda-chuva da TOTS. Vocês ajudam empresas aí a vender, né? A prospectar clientes. Antes de tudo, prazer ter você aqui de novo para mais uma conversa nossa. O prazer é meu, ainda mais aqui dentro de casa, né? Eu tenho orgulho hoje de fazer parte da TOTS. Acho que a empresa que lidera o ecossistema, seja ele de gestão ou de business performance, que é onde eu estou mais instalado, né? Com a Exact. Então é muito bom estar aqui dentro, é muito bom dar... Eu estou com 4 palcos, então assim, é super legal poder falar com o pessoal. Vai ter tempo de atender cliente? Muito. Precisa, né? Isso é gostoso pra caramba. Eu adoro evento, cara. Eu adoro estar em evento, que eu acho que é isso aí. É essa dinâmica de ter cliente, ter leads, né? Pessoas que estão querendo conhecer. E acho que hoje no ecossistema da TOTS são muitas soluções, então é muito bacana quando a gente consegue trazer uma empresa que está com um produto ou com uma linha de produto para uma outra unidade de negócios, né? Então acho que isso é super válido. Perfeito. Cara, o seu negócio, ele trabalha pré-vendas, né? Perfeito. E assim, a gente tem visto muita solução de inteligência artificial substituindo as pré-vendas. Você acha que nesse caso específico o trabalho de pré-vendas humano morreu ou não? Vai ter uma outra... Eu gosto muito de ser bem transparente. Assim, a gente mesmo, por exemplo, a primeira solução, a Magic Write, foi uma das primeiras soluções de inteligência artificial no Brasil. A gente comprou, né, na Exact, e depois vendeu para a TOTS. E quando a gente comprou essa solução, obviamente a gente tinha uma expectativa muito grande, né? E a gente tem testado muita coisa. A afirmação que existem muitas tecnologias hoje substituindo um pré-vendedor ou um prospectador, e, na prática, eu não vejo ela acontecer. Por exemplo, eu tenho hoje algumas empresas de IA que eu atendo e que eu sou do conselho, ou que eu troco ideias, e elas hoje não é 100% por ali, mas elas já têm começado a ajudar a gerar eficiência. Então, por exemplo, quando tem uma diferença muito grande de desconforto e dor, né? Então, a pessoa que está desconfortável, derramei café na minha calça, vamos dizer assim, mas eu só estou aparecendo aqui para cima, eu estou desconfortável, eu estou de boa com aquilo ali. Agora, derramei na minha blusa, eu estou com dor. Quando eu estou com dor, obviamente, fica mais fácil de uma IA eu interagir, eu estou com uma alta demanda e eu fazer tudo que é necessário para que eu feche a compra de forma que a gente chama de low touch ou no touch, né? Sem envolvimento humano ou com pouco envolvimento humano. Se eu ainda estou desconfortável, isso não tem sido uma realidade ainda, infelizmente, porque eu adoraria que fosse. Que a gente tem um produto hoje que talvez seja um dos mais usados, que é a RD Mentoria. Acho que, se eu não me engano, hoje já bateu 10 mil clientes, algo do tipo. Então, e a brasileira talvez a mais usada. Então, eu adoraria te dizer que hoje os S10 estão sendo substituídos, mas eu acho que isso é um discurso, normalmente, que quem eu tenho visto fazer é o pessoal que quer atrair muita atenção, né? Que a gente joga um jogo de atenção hoje nas mídias. Eu concordo com você, porque essa semana coincidiu de eu ser impactado por vários produtos desses. E aí eu não cheguei a testar alguns, mas eu fui vendo ali as demos e tal. Cara, e mesmo nas demos que o pessoal costuma mentir, nem elas me convenceram de que é realmente um negócio legal. Assim, ainda é muito robótico, ainda demora a resposta. Será que você confia, né? Você está fazendo trabalho de pré-venda, de SDR, você tem que confiar naquele cara que está falando para você que aquele produto que ele quer te oferecer é bom. E acho que tudo tem o seu tempo. Eu não estou dizendo que não vai ser, pelo contrário, eu acho que vai ter... Eu não acho que ela vem substituir as coisas, eu acho que ela vem agregar. Então ela vem ter uma nova forma de fazer as coisas, né? E o trabalho de pré-venda não é diferente do de venda nesse sentido, assim. Eu acho que, meu ponto de vista, é que a IA, ela tem um tempo que ela vai, parte desse trabalho, parte da demanda, vai poder ser atendida diretamente, realmente, por um agente, né? Que a gente cria, por exemplo, hoje com voz, mas é óbvio que isso é uma parte da demanda. Ainda tem muitos desafios a serem cumpridos, alguns desafios, por exemplo, de interpretação de tom de voz, ritmo de fala, mas não só isso, latências, né? Então demora para aquilo acontecer, de alucinações de IA, que ainda existem muitas, né? Muita gente tentou e tirou, eu conheço alguns casos, não vou citar empresas específicas, mas de amigos muito próximos, empresas grandes, que tentaram fazer alguns testes, com o auxílio de empresas especializadas nisso, e com o volume ele acaba alucinando, que a gente chama, né? O que é alucinar? Ele começa a ter comportamentos não esperados, e aí tiveram que tirar um pouquinho. Então, ainda existem algumas barreiras para que isso seja uma realidade 100% aplicável, mas eu acho que essa é uma realidade que já começa a dar eficiência. Isso que é na minha visão boa, mas a notícia interessante é que sim, já existem alguns resultados de melhora de 20%, 30% de eficiência, que é super interessante. Então, se 20%, 30% já passar por uma IA e já agendar, por exemplo, com reunião,
uma reunião, né, no receptivo, tu já tem, obviamente, uma demanda 20%, 30% menor de SDRs que você precisaria, que é esse profissional responsável por receber a ligação, qualificar e passar para um vendedor, né? Outro dia eu vi uma IA de Speech Analytics funcionando muito bem dentro de um contexto de mercado financeiro. Porque ele conseguia ver, por exemplo, analisar a voz da pessoa que estava ali, né, no outro lado da linha, se ela estava blefando, por exemplo, ela tinha dinheiro para pagar a dívida, mas estava blefando. E aí a informação para o atendente era, não, essa pessoa aqui tem, então vai mais duro nela, falando que se ela não pagar, ela vai sofrer tais sanções, vai criar tais problemas para ela. Essa outra pessoa, não, é um universitário, tá ali, cara, se ferrou por conta de R$500, então beleza, vamos dar um desconto para ele porque ele pode ser um bom cliente no futuro. Esse outro tem histórico de pagamento atrasado sempre, então vamos no approach com ele de educação financeira. Então aí entregando esse jogo para quem está do outro lado, né, e entregando o discurso, também aumentava a conversão, também resolvia. Dentro do contexto de SDR, eu imagino que também dê para usar isso, né? Você pega o cara que de repente está impaciente, só quer direto ao ponto, me fala o que você quer, ou sei lá, né, tem várias situações que eu acho que dá para identificar perfil aí de Perfeito. Cara, a tua análise é perfeita. A gente tem dois tipos de atuação da IA mais comuns, né? Você tem uma atuação que é a mais pé no chão do que está hoje, no momento atual, que é de copilot. Então, assim, que é o que você falou. É um copiloto, ele está te ajudando. Então, eu estou atuando e eu tenho um copiloto me ajudando a ter um melhor desempenho sobre aquela atividade que eu já fazia. Tal qual um CRM ou tal qual um RP. Isso, né? Ele está lá falando na tela, ó, fala isso aqui agora, exato, né? Na prática é isso. Exato. Como era feito muitas vezes por automações, por algumas outros tipos de tecnologia, né? Machine learning, né? Máquina de aprendizado e por aí vai. E a gente tem um segundo nível de IA, que eu acho que é o nível que é o nível que as pessoas têm mais medo, inclusive, que é ele como agente, né? É quando ele toma a decisão e ele aplica a decisão que ela tomou. Que aí é onde a gente começa a dizer de substituição. Então, assim, eu não vou precisar de um ser humano e a IA vai fazer. Aonde que eu vejo que isso é mais aplicável atualmente, né? Para quem tem alta documentação, processos altamente documentáveis, repetitivos, porque ela depende de um banco de dados muito bem estabelecido, não que ela não possa organizar dados, não é isso, mas quanto mais organizados estiver esses dados, mais fácil é de ela atuar. E quanto mais repetitivo, quanto menos variáveis envolvidas, né, que não sejam emocionais ou variáveis de difícil detecção, mais fácil de ela atuar. Ali, eu tenho visto que ela pode atuar como um agente, e eu tenho visto bons resultados. E, no mais, eu tenho visto os resultados mais na linha de copiloto mesmo. Legal. Você falou no começo, né? Aumentando o número de reuniões, no caso de SDR. Mas tem uma pesquisa do Gartner aqui, Gartner Sales Innovation Survey. Equipes de vendas que usam IA têm ciclos de vendas até 25% mais curtos. Você consegue enxergar benefício nisso também? Sem dúvida. Principalmente no B2B, né? Que o ciclo de venda é longo. Sem dúvida. A IA como copiloto, de novo, você vai poder analisar de forma muito mais fria, inclusive, qual é a dor do teu cliente, como é que você vai poder analisar um conjunto de dados muito maiores. A palestra que eu apresentei no palco IA e Dados é justamente isso, é uma compilação de melhores práticas, por exemplo, é uma compilação de como utilizar a IA para fazer a avaliação da atuação de um vendedor ou de um prospectador e, obviamente, quando você melhora isso, você encurta ciclo. A outra coisa que ela vai ajudar, por óbvio, também é melhorar a qualificação. Então, assim, quando alguém passou por um processo de IA, por exemplo, para se qualificar, a gente pegou tudo que foi conversado e aumentou o nível de qualificação para entender, olha, o João tem mais probabilidade de fechamento que o José. Obviamente, tu vai dar foco e força naquilo que tem mais probabilidade. E isso tem uma tendência a encurtar ciclos também. Então, essa afirmação, para mim, ela faz total sentido. E aí é onde a gente começa a ganhar os 30%, 40%. Aí, se a gente pegar a Harvard Business, por exemplo, ela fala de 40 e alguma coisa por cento de expectativa de ganho de eficiência. Então, a gente vai ter ganho de eficiência. Eu só me questiono, eu acho que tem um questionamento de timing, de ganho de eficiência e, obviamente, de onde vai estar direcionado. Algumas empresas vão estar direcionadas mais a copiloto, algumas mais a agentes. E aí é onde eu acho que mora o debate, vamos dizer assim. E o debate principal que eu apresentei no palco Tendências, né, que é o debate de como é que isso impacta na sociedade, né? Perfeito. Como? Fala um pouquinho do que você apresentou no palco. Aqui é futurologia, né? Então, assim, eu adoro tendência por isso, mas a minha visão ela é meio poliana, assim. Eu entendo que IA, ela vem para mudar não só a forma com que a gente se relaciona com o nosso próprio trabalho, vamos dizer assim, com a nossa eficiência, com o ganho de eficiência das empresas, como a nossa forma de relacionar enquanto um ser humano que tem que dividir seu tempo entre profissional e pessoal. Acho que existe uma demanda social que ela é latente, ela é muito fácil da gente enxergar, de equilíbrio.
equilíbrio de vida profissional e pessoal, isso as gerações mais novas, a gente sempre estuda a tendência pelas gerações mais novas. Sim. Eu acho que começam a criar formas alternativas de trabalho. Então, por exemplo, trabalho por demanda, isso é uma realidade. Hoje muita gente trabalha por demanda. Então, você é uma empresa, né? Então, por quê? Porque você tem o seu stack próprio de ferramentas. Eu trabalho com A, B, C e D. Então, esse meu stack, quando alguém tem uma demanda, se conecta a mim, eu processo essa demanda e te devolvo ela. Isso começa a ter autonomia de pessoas que são capazes de gerar o seu próprio ganho de eficiência. E aí a tendência que eu vejo é que esse ganho de eficiência seja usado para, obviamente, diminuir tempo de trabalho e aumentar tempo pessoal. Óbvio que ela, pelos mais gananciosos, vamos dizer assim, ela vai poder ser usada para aumentar ganhos. Mas a tendência social não é essa. A tendência social é de equilíbrio. E eu acho que, obviamente, existe um primeiro movimento que as empresas entendem que assim, vou ganhar 20% de eficiência, então vou demitir 20% dos colaboradores. Se toda empresa fizer isso, você colapsa o mercado. Então é uma coisa não muito inteligente se pensar que vai acontecer. Porque se você fizer isso, você vai ter que o quê? Depender de subsídio governamental e aí, ou alguma outra forma de pegar essas pessoas e não tirar o poder mínimo de aquisição delas. Então, todo mundo, imagina, você derrubei 20% dos meus custos, mas derrubo 20% da minha capacidade de demanda. Então, não faz sentido. E aí a gente começa a ver movimentos de equilíbrio. Então, assim, existem empresas testando modelos como 80-100-120, que é um modelo bem testado, que eu acredito bastante, né? Você trabalha 80% do tempo, ganha 100% de salário para produzir 120%. O que é isso? É basicamente uma pessoa sendo capaz de aumentar 40% da sua produção e dividindo o ganho. 20% é meu, 20% é teu. Então, eu acredito muito nessas linhas. Eu acho que o mercado, aos poucos, vai tentar se equilibrar. Óbvio que isso não vai acontecer do dia para a noite, que o primeiro movimento, ele é um movimento que a grande maioria das empresas vão ter um viés canibalista. Sim. Só que o próprio mercado ele vai ditar isso, porque os profissionais começam a não querer trabalhar nessas empresas. E aí ou essa empresa vai pagar o dobro para um profissional canibalista, que gosta do canibalismo, vamos dizer assim, ou ela vai ter os profissionais mais inteligentes que vão estar aplicando IA no seu dia a dia e fazendo com que isso gere produção. Então, eu acredito muito nesse equilíbrio acontecendo ao longo do tempo e a sociedade mudando a forma com que ela interage com o trabalho. Você falou meio poliana, talvez, mas assim, de repente essa seja a nova forma de se reter talento até, né? Exato, mas se você pegar, vou te dar um exemplo, tá? 0,67% da sociedade mundial, segundo vários dados, eu apresentei alguns deles, são capazes, por exemplo, de programar uma linha de código. E quase 70% da sociedade vive dentro de um software ou de um aplicativo durante a maior parte do seu dia a dia. Só um gancho aqui, aqui fora. Isso aqui tudo fila para no code, low code. Exato. O pessoal está interessado no tema. É isso. No final do dia, o que acontece? Tem uma caixa preta lá acontecendo. Essa caixa preta, o que aconteceu no final da brincadeira, né? O que você viu com programadores fazendo? Olha a evolução de um salário de um programador desde que surgiu, que é uma profissão super recente, até hoje. É um absurdo. Sim. Olha o que hoje o programador trabalha do jeito que ele quer, onde ele quer, com a roupa que ele quer, a maioria dos programadores no mundo inteiro, e por demanda. Isso já acontece com quem tem a chave na mão. Agora vamos para um outro cenário, vamos entender quem que interage melhor com IA, porque não é uma questão, a IA, obviamente ela é disruptiva. A questão é onde você usa ela, como que você usa ela e com que velocidade você se adapta e faz ela girar para o teu dia a dia. Entende que talvez não seja 0,67%, mas a gente esteja falando de 20%, 30% da sociedade, se muito, em um período de 5 a 10 anos, vai ter essa chave, vai saber usar IA com eficiência. Agora vamos começar a imaginar o que esses caras vão brigar. Essa é a brincadeira. Então, eu acho que é um cenário poliânico, vamos dizer assim, mas ele é um cenário extremamente realista. Assim, o ganho ele não é para todo mundo. Obviamente não vai ser todo mundo que vai ter esse cenário de poder reduzir carga de trabalho. Eu estou falando dentro daquelas tipos de profissão onde a pessoa e tipo de pessoa que vai buscar por esse conhecimento vai aplicar ele como seu diferencial competitivo. Mas será que o mercado está preparado para isso? Acho que nunca teve. O mercado não estava preparado para tecnologia como internet. O mercado não estava preparado para tecnologias como... Hoje a gente vive dentro de um software, de um aplicativo e quando eu nasci, né, foi muito rápido. Se a gente pegar, eu tenho 38 anos, quando eu nasci a gente estava falando de não ter computador. Então, assim, né? Então meu pai tinha um tijorola quando eu tinha 15.
Entendeu? Então, assim, que não tinha nada, nem jogo de cobrinha. Então, acho que o mercado não estava preparado para viver dentro de software, não estava preparado para viver dentro de... Ele se equilibra. Eu acho que existe uma tendência de equilíbrio do mercado. Acho que ao longo da história, a gente teve vários ciclos onde sempre se pensou que o ser humano seria prejudicado pela tecnologia. Isso não é novidade. E acaba que essas coisas se equilibram. Você falou aí dos 20% de pessoas que devem estar prontas para poder utilizar a inteligência artificial, né, no nível 5, 10 anos, talvez. No nível legal. Hoje eu acho que não temos 0,2. Então, mas, Chutando um número. É nesse ponto que eu queria tocar, assim, porque Microsoft Work Trend Index 2024. 68% das pessoas dizem estar sobrecarregados com reuniões e tarefas mecânicas. 2 em cada 3 querem IA para reduzir isso. Tipo, o pessoal não está pensando em IA para poder... Não é um pensamento de abundância, é um pensamento de não, vou resolver meu problema aqui agora. Mas isso é maravilhoso. Porque para mim a aplicação de IA que realmente está dando resultado, quando eu começo a olhar assim, eu avalio muitas empresas, né? Eu faço parte de fundos de investimento, eu faço parte de conselhos, dou aula em vários lugares e tal. E o que eu vejo é que quem está usando é quem o colaborador está conseguindo pensar por IA. O que é pensar por IA ou pensar em como usar IA? É para o seu problema. Cara, é lá no pequeno. Eu acho, no meu ponto de vista, que as melhores empresas vão ser aquelas que vão conseguir transformar a mente dos seus colaboradores para que eles criem seus agentes. Meu ponto de vista não é que o diretor vai chegar e vai empurrar uma nova solução como é hoje. O modelo mental não vai ser esse. Mas meu ponto é, o modelo mental, será que não é 2 cada 3 queria para reduzir o trabalho, mas será que não é para fazer melhor? É para fazer, de novo, assim, as pessoas não gostam de fazer trabalhos repetitivos. Não, é a primeira coisa. Sim. As pessoas buscam a eficiência e, obviamente, com o intuito de buscar eficiência para aumentar salário, nossa geração. A geração sempre foi assim. Sim. A geração atual, o que é o cheque de questionamento é que a geração atual ela não vem só para isso. A geração atual ela começa a te dizer que ela quer trabalhar 3 vezes por semana. A geração atual ela começa a te dizer que ela quer trabalhar de noite. A geração atual não quer trabalhar para 10 empresas, não para uma. Sim. Então, assim, o que está em xeque, na minha visão socialmente falando, é o modelo com que a gente entende trabalho. E aí, quando a gente fala do modelo que entende trabalho, ou você é uma empresa que se adapta a isso, e obviamente não é do dia para a noite, tendências não são do dia para a noite, são 5, 10 anos, talvez até mais, mas ou você começa a liderar isso. E como é que eu lidero, né, cara? Como é que eu lidero isso? É treinando as pessoas para que elas não só usem IA, que elas pensem a partir de IA. Porque o que é... Esses dias, cara, foi muito interessante. A gente foi fazer uma seleção para uma vaga financeira. E aí a gente perguntou, o requisito básico, usar Excel. Nunca uma candidata falou, eu uso Excel. A gente, vamos lá, uma dinâmica agora. Abrimos o computador, ela olhou para nossa cara e falou, não, mas eu não sei usar computador. Aí ficou todo mundo em choque. Como assim não sabe usar computador? Não, me dá o arquivo que eu vou fazer aqui no meu celular. Ela fez mais rápido que todo mundo no celular. Claro, mas ela nasceu no celular. Entendeu? Tipo, a gente não vai conseguir competir com quem não vai nascer em IA. Esquece essa merda. Desculpa a forma de falar. Mas assim, o que a gente vai ter que fazer é acelerar para que as pessoas já comecem a pensar dentro de IA. Esses dias um amigo meu chamado Marcos Pianges, um irmãozão assim, a gente estava conversando e ele me mostrou um filho de um amigo dele que conversa, e o filho do amigo dele ele tem capacidade, o QI muito acima, né? Ele é uma criança que estuda em colégio para uma criança superdotada e por aí vai. E aí o melhor amigo do filho do amigo dele é a IA, cara. E tem vídeos dele criando fórmulas matemáticas junto com a IA. Então, assim, ele falando, por que a gente só tem 4 fórmulas? E aí ele começa a debater e eles criam uma fórmula. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? É uma criança que ela já está acostumada a falar com a IA. A gente está perguntando se sextou. Exatamente. Entendeu? Então, assim, é isso aí que as empresas têm que capitanear. Mas você não acha louco, assim, que de repente a IA poderia ser a tecnologia mais inclusiva do mundo, porque pessoas mais velhas que têm repertório sabem fazer boas perguntas. E a IA é sobre fazer perguntas. Qual que é o medo? Onde que você acha que gera essa distância entre as pessoas mais velhas, talvez? O meu ponto de vista é que fazer perguntas de uma maneira genérica é muito diferente de fazer perguntas de maneira realmente construtiva. Acho que, por exemplo, quando eu estudei design, né, eu gosto, não é corporativismo não, mas uma das faculdades que eu fiz administração, gestão e design. E no design a gente aprende a decodificar e codificar. Eu acho que fazer perguntas é uma coisa, fazer perguntas que decodifiquem dores, decodifiquem dificuldades, olhar para o teu processo, por exemplo, e perguntar para você mesmo o que é que você está fazendo, isso é uma coisa bem rara no mercado hoje.
Então, em geral, o que está acontecendo? As empresas olham uma palestra de alguém que está falando maravilhas de IA, então uma palestra de alguém que mostra um monte de aplicação, que na teoria é linda, e elas começam a tentar forçar a aplicação dentro da sua empresa. Por quê? Porque não fizeram a pergunta direito. As pessoas eu não concordo que as pessoas sabem fazer pergunta. Eu acho que as pessoas fazem, principalmente as de gerações mais antigas, elas fazem perguntas dentro do seu universo limitado, em geral. Elas fazem perguntas dentro dos seus dogmas. E hoje as gerações mais novas são mais questionadoras fora do dogma. Então, a minha visão é que, assim, muita gente fala, essa geração mais nova é assim, assim. Cara, ela simplesmente abriu... Eu sou apaixonado pelas gerações mais novas, tá? Eu sou diferente da maioria. Eu acho que tem dificuldades de engajamento, mas é que ela conseguiu furar bolhas de dogmas mentais do por que eu tenho que trabalhar 5 vezes por semana, irmão? De fato. Por que eu tenho que estar casado com uma pessoa a vida inteira se eu não estou feliz? Ela começa a fazer perguntas e questionamentos, e tudo bem, existem dogmas dentro do nosso... Eu não estou dizendo que ela está certa ou errada, mas ela está questionando. Entendeu? Tipo, que a gente, das gerações mais antigas, a gente questionaria talvez o por que não, né? Então, não o por que fazer. Mas, assim, eu acho... Eu não consigo enxergar dessa maneira que as pessoas de gerações mais antigas têm o dom da pergunta. Eu acho que elas têm o dom da pergunta dentro de um espectro extremamente limitado. Assim. Não, acho que perfeito isso que você está falando. Eu acho muito legal olhar para a nova geração com esse olhar, sabe? E eu concordo com você em partes, porque eu acho que é difícil também a gente se desconstruir, para poder conseguir entender esse novo momento, porque a gente não fez isso. Mas de novo, porque eu vou muito mais no tipo, cara, por que eu não fiz? Mas tem uma explicação, assim. mas toda essa explicação, eu amo neurociência, né? Eu estudo neurociência, estudo sociologia, e tem uma explicação muito óbvia para isso. Cara, na tua época, na minha época, se comunicar quando a gente era criança, era se comunicar com o teu vizinho, cara. O teu mundo era o teu vizinho. O teu mundo era a igreja que tu ia, o teu mundo, seja qual for a religião que você for, o teu mundo era o futebol que você ia, era o teu convívio social, ele era presencial. O que te dá geograficamente um espectro extremamente limitado e que, em geral, a geografia, ela quando você não fura as bolhas, ela tende a gerar pensamentos de massa. Então, o teu universo é aquele ali, Show de Truman, não sei se você conhece o filme. Claro. Cara, aquele universo é o dele, aquelas são as verdades dele. Quando você começa a botar a internet desde cedo numa criança onde ela vê tudo, se ela quiser ter acesso a qualquer coisa, você está furando bolha o tempo todo. Ela interage com uma pessoa da Rússia, da África, onde um avião se tornou popularizado para a classe média, vamos dizer assim. Então, não é incomum as pessoas da classe média terem visitado, por exemplo, aos 15 anos, 3, 4 países, terem visto 3, 4 realidades completamente diferentes, você começa a furar bolha. Então, a gente não nasceu nisso. Sim. Mas assim, fazendo um contraponto até. Beleza, você está dando exemplo de pessoas que estão furando bolha com a internet e tudo mais, mas dentro de uma bolha. De uma bolha privilegiada, e principalmente de São Paulo e tudo mais. Será que as pessoas do Brasil real são questionadoras desse jeito? As pessoas dessa geração são questionadoras desse jeito? Porque esse exemplo mesmo que você deu, o cara estuda numa escola para superdotados, né? O seu filho agora que acabou de nascer vai estudar numa super escola que vai fazer ele pensar. Eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio na Inglaterra, onde meu segundo grau foi todo de performing arts. Perfeito. Assim, foi tipo cabeça aberta, sabe? E aí ali eu percebi uma mudança no meu comportamento depois daquilo, de ser mais questionador também. Mas essa bolha que a gente está falando, ela é muito menor. Ela ainda existe, mas ela é muito maior hoje. Porque você deu a possibilidade de furar e questionar. Mas será que eles estão questionando? Você falou uma coisa muito interessante. Você fez em Londres, é isso? Foi. Eu até meus 20 anos, eu nunca tinha saído de Santa Catarina, cara. Porque eu não vim de uma realidade que me permitia fazer isso. Só que, a partir dos meus 15 anos, eu já comecei a poder ver coisas fora de Santa Catarina. Por causa da internet. Então eu, talvez, hoje faça parte dessa bolha. No passado, quem tinha uma condição da minha família naquele momento, não faria parte dessa bolha. Democratiza. De certa forma. E aí tu começa a ver movimentos muito interessantes. Só que, por outro lado, eu trouxe na minha palestra também uma provocação darwiniana, que eu gosto de falar assim. Porque Darwin nunca falou que sobrevive o mais forte ou mais inteligente. Darwin falou que sempre que sobrevive o mais adaptável, né? Essa é a frase dele. É isso, exato. Então, assim, só que a gente tá em xeque com a teoria de Darwin, na minha visão. Por que acontece? Vamos lá.
por que ele falava isso? Vamos dar o exemplo das borboletas pimenta, né? Que é um dos exemplos mais clássicos. Elas eram todas brancas, ou a grande maioria branca, Revolução Industrial, árvores pretas, a branca se sobressaía, predador come. O que acontece? Mais tempo reprodutivo das borboletas pretas, em poucos anos você tem mais borboleta preta do que branca. Ou seja, se adaptaram melhor àquele ambiente. Beleza, vamos partir desse pressuposto. Então, quem que vive mais hoje? Quem vive mais hoje, quem tem mais acesso. Quem tem acesso a melhores médicos, aos melhores remédios. Essa pessoa, tendencialmente, a academia, vai viver mais. Tá bom, isso é a realidade que a gente encontra na divisão quando você olha um país de primeiro mundo, um país de segundo, e por aí vai. Beleza, só que hoje a expectativa de vida, meu filho é de Serra Leoa. Meu filho veio de Serra Leoa. Ah, que legal. E quando eu estive em Serra Leoa tem uma expectativa de vida, se eu não me engano, de 50 e poucos anos. 56, algo do tipo. Porra, é terceiro pior IDH do mundo, tem 56. 56 já é o período fértil, já acabou praticamente de tanto mulher como homem. Ou seja, eles têm o mesmo tempo reprodutivo do que a pessoa que tem os acessos maiores. Logo, começa a cair um pouquinho a teoria darwiniana. E aí você vem para o segundo momento. As pessoas que têm mais acesso hoje, quem são? São aquelas que estão dedicando boa parte do seu tempo ao trabalho. Se elas estão dedicando boa parte ao trabalho, elas acabam optando por ter menos filhos. Logo, reproduzem menos. Então, a teoria darwiniana, será que a pessoa mais adaptável ao sucesso, vamos dizer assim, a partir da adaptação é quem mais está reproduzindo? Eu acredito que não. Aí eu acredito que não é à toa que a gente vê, por exemplo, o QI pela primeira vez está caindo, né, em geracional. Cara, é porque não é que não tenham pessoas muito inteligentes. Não estou sendo contraditório. Eu continuo dizendo que essa geração é maravilhosa. Mas lá dentro não existe só um tipo de pessoas. Lá dentro tem uma outra bolha bastante grande de pessoas que, na realidade, elas estão fora disso porque nasceram a partir de ambientes que não têm um acesso maior. Então, você reproduziu esse tipo de ambiente. O que eu acho que as empresas têm que fazer? E aí, por exemplo, o iOS, eu tenho muito orgulho de estar na TOTS, por exemplo, que capitaneia um iOS da vida. Por quê? Porque o iOS, o que é? Vamos tirar essas pessoas, vamos dar acesso? Vamos começar a trazer, porque senão vai faltar. Sim. Você vai começar a ter problemas de ter gente pensando dentro das empresas. E eu acho que hoje a gente tem um problema sério. E quando eu falo isso, cara, não é só de classe social que eu estou falando. A gente começa a falar de pessoas que realmente acabam pelo convívio com um meio que não está evoluindo tão rápido mentalmente falando, elas acabam tendo dogmas cada vez maiores e aí começam a endeusar quem fala em voz alta o que elas acham, né? Então assim, hoje quem é gênio na internet não é quem fala o que tu não acha. É quem fala em voz alta que tu já achava. Fala assim, nossa, como ele é inteligente, ele falou em voz alta aquilo que eu penso. Isso é uma idiotice. Então, assim, sabe, a gente começa a ter comportamentos... Idiotice não é o melhor termo? Comportamentos não tão interessantes para a evolução. Quando a gente começa a endeusar quem fala em voz alta, a gente só está reproduzindo, a gente não está evoluindo. Cara, a gente fugiu total da pauta, mas eu tô achando a conversa muito legal. Seguindo só esse ponto, pra gente poder depois voltar pra pauta aqui, já que a gente tá falando de redes sociais, né, essa coisa de quem fala mais alto é endeusado e tal. Pensando no futuro de inteligência artificial nesse sentido, agora com o VO3, que você pode, né, enfim, fazer um monte de coisa com aquilo ali e fazer as pessoas acreditarem de fato em pessoas falando coisas, gritando mais alto, como Perfeito. você disse. Como que você imagina o futuro dentro desse contexto? Eu acho que, assim, de novo... as tecnologias e a sociedade, elas criam suas blindagens, no meu ponto de vista. A tecnologia ela vai exigir blindagens que são diferentes das blindagens atuais, né? Então, por exemplo, eu acho que vai ter um momento de transição muito caótico dentro disso, porque a mensagem hoje em uma rede social, tem gente que não abre um jornal, na realidade. Tem gente que, inclusive, acha que o jornal é menos confiável do que uma mídia social. Então, assim, a mensagem tem... Por que eu falo isso, tá? Porque o jornal tem, no mínimo, uma responsabilidade editorial sobre ele, né? Ele tem que responder quando ele fala alguma coisa. Uma mídia social, não. Hoje não existe uma... Então, existe um período de ajuste ali que eu acho que vai ser um pouco parecido com o que vive meu pai, minha mãe, minha avó no WhatsApp. Sabe? Tipo, pro meu pai, às vezes ele me manda uma coisa. Olha só isso aqui. Eu falo, pai, isso é uma mentira. Olha aqui. Mas, por exemplo, pra minha geração, a gente já confere. Porque a gente já... Então a gente vai passar pelo que os nossos pais estão passando com a mídia social. A gente vai começar a acreditar em umas imagens e dizer, olha lá, o fulano está fazendo isso. Exato. Aí o meu filho vai olhar e vai falar, pai,
Só que não. Isso é IA, pai. Sabe? Tipo, Vai é mais virar ou tiozão menos de isso. uma hora cara. pra outra. A gente vai ser tiozão, exato. Vai ser rápido. Pior é que já é, sabia? Só um parênteses, assim, eu tô fazendo outro evento voltado para marketing e o pessoal do Tinder fez questão de participar de um painel falando sobre como conquistar as gerações mais novas. Tinder já virou aplicativo de tiozão. Mas é isso Por aí. isso, se relaciona nas redes sociais, Pô, ali, cara, direto no direct do... É muito rápido, cara. E assim, de novo, sabe, tem uma coisa, nas minhas palestras, eu fiquei inconformado com as minhas palestras, porque assim, um dos locais onde eu dou aula, eu sou há 4 anos o maior NPS, é o maior do Brasil, né, de educação. Legal. Então, assim, maior nota de satisfação, 3 anos. E aí, pô, um monte de gente... E esse ano eu perdi. O NPS, tô em terceiro. Então, assim, Nossa, aí, são cara. 80 e poucos. Pô, é bom ainda. Sim, sim. Mas eu sou muito competitivo, né? E aí eu fui olhar, pô, faz 2 anos que eu não mexo nas minhas palestras. E aí, quando eu fui olhar, claro, eu não mexo no slide. Eu mexo um pouquinho na fala e tal. E quando eu fui olhar, eu lembrei de uma conversa minha com um cliente da Exact, inclusive, que é um dos maiores artistas do Brasil, chama Thiago Valdi. Na minha opinião, um dos maiores artistas de rua do Brasil. E aí o Thiago ele falou assim pra mim, Theo, hoje eu faço um grafite e uma semana depois eu olho pra ele e falo, puta, já tem uma técnica nova que eu podia ter aplicado. E eu comecei a pegar aquele grafite que eu já fiz e botar a técnica em cima do grafite que eu já fiz. Ou seja, ele não se conforma mais hoje em ter uma arte estática que representava um tempo específico. Ele quer evoluir o tempo todo. O que eu acho que é o grande ponto é que a tendência, também com a IA possibilitando essa velocidade, é que, cara, vou te dar um exemplo, a Exact, ela seja feita para ti e daqui a 1 mês a gente esteja revendo e tendo que refazer a Exact para ti. Pintar um pouco uma coisa nova dentro do software, pintar uma coisa nova dentro de aplicativo que seja para ti e não mais para um público. Então a gente começa a falar de 1 para 1. É o que eu estou chamando de Personal Trust Advisor. É um conselheiro específico que vai ficar tratando de softwares e aplicativos para que eles sejam feitos para ti, sob demanda para ti. E que eles não parem. Talvez toda semana eu tenha que estar evoluindo para cada cliente. Eu tenho uma gama de clientes que toda semana eu estou evoluindo o que ele comprou na semana passada. E aí eu estou transformando e evoluindo para ele. E por que eu estou falando isso? Porque isso já é uma realidade se a gente pensar que... Hiperpersonalização e tal. Cara, aquilo que a gente achava que, pô, eu sou o tiozão porque eu nunca usei Tinder. E agora o Tinder ninguém mais usa. Entendeu? Você fala, como assim? Ninguém mais usa. Eu nem soube. Então a gente já é um pouco... E isso só tende... Se a gente não entrar no looping de ser alguém que, cara, esquece isso aí. A gente vai ter que se atualizar. Não existe mais atualização anual. Se atualiza, é semanal. Exato. Porque hoje, por exemplo, em IA, cara, se você piscou, é muito engraçado. Eu mentoro algumas empresas que acham que descobriram a América, né? Às vezes, assim, pro Sebrae, coisas do tipo. Então o cara vem pra mim, eu criei uma empresa que eu tô usando inteligência artificial pra fazer isso. Eu falo, realmente, não vi ninguém, mas hoje eu tô apostando com os caras. Eu aposto que em 1 mês vai ter umas 5 que vão estar fazendo isso. Não dá uma semana, tem umas 5 que estão fazendo isso. Porque assim, o mundo está conectado, está todo mundo vendo as mesmas coisas e a IA está muito fácil. Então, quem acha que vai ser a tecnologia de aplicação de IA que vai ser o diferencial, na minha opinião, está muito enganado. Exato. Entendeu? Tipo, não vai. Vai ser o uso dessa tecnologia e o impacto dessa tecnologia. Então, essa é a proposta da palestra que eu dei no Palco Tendências. Não ache que a evolução da IA vai ser a tecnologia em si. Não vai. É a aplicação dela e a influência dela na sociedade, na forma que a gente interage com o trabalho. Mas você falou aí de desenvolver, eu acho perfeito isso. Você falou no desenvolvimento do produto da Exact mesmo, né? Eu fazia uma versão exclusiva para cada um, hiperpersonalização no limite aí. Nesse caso, você acha que faz mais sentido para uma grande empresa ou uma pequena e média, uma PME, assim? Daria para fazer essa hiperpersonalização para PME? Porque aí ela ganha vantagem competitiva, porque ela consegue... Aí né? que tá. É difícil falar isso porque, assim, isso eu acho que é um movimento de uns 10 anos, tá? Mas eu tô na maior empresa de software do Brasil e a grande vantagem de eu estar nela é porque é uma empresa que se adapta muito rápido, que tem mentes brilhantes pensando. Mas a minha forma de pensar é que talvez em 10 anos não se tenha mais uma indústria de software. Se tenha uma indústria de personalização de softwares. Entendeu? Então, uma empresa que é capaz de ter mentes tão brilhantes que ela criou dentro de casa e formas tão aplicáveis e rápidas de fazer isso, que ela tem um padrão de software e pessoas geniais atendendo exclusivamente outras pessoas, que são os Personal Trust Advisors,
personalizando, hiperpersonalizando o software com recorrência semanal, talvez, alguma coisa do tipo. É óbvio, isso tudo é tendência e exercício de futurologia. Exatamente. Mas mostra para onde a TOTOS está olhando, né? Eu acho que representa mais o meu olhar do que necessariamente o da... Mas quando a gente olha que a TOTOS ela é uma empresa que, por exemplo, dentre os lançamentos, ela começa a falar de um fazedor de agentes, vamos chamar assim, tá? Então, assim, onde você tem com facilidade, você cria agentes para melhorar o teu dia a dia. De maneira simples, dentro do próprio TOTOS, usando os produtos da TOTOS. Obviamente, isso indica que ela entende que o movimento vão ser pessoas que não necessariamente estão dentro de casa, criando coisas que vão melhorar o seu dia a dia. Então, isso talvez seja a fagulha de pensamento do que eu estou falando, que quando a gente fala de tendências, tá? Eu acho que é sempre importante dar um parênteses aqui. Lá atrás, eu tive uma agência de design, chamou 2 para 1 Design, foi a minha primeira empresa. Ela se tornou uma das maiores do Brasil e tal, foi antes da Exact. E naquela época a gente ganhou o prêmio do Salão do Automóvel de Detroit, o prêmio da Michelin, né? Foi o único brasileiro de tendência. Para Longínquos 2021, né? Ganhamos em 2011. E eu sempre falo que a gente acertou as tendências. A gente só não acertou a exatidão das tendências. Quando a gente fala de tendência, a gente pinta um quadro de como é que vai ser. Então, por exemplo, quando a gente falou de baterias, carros a bateria, a gente estava falando de carregamento ser por indução nas estradas. Sim. Não é isso exatamente que está acontecendo, mas já é existe um caminho e pensamentos. A gente falou de carros autônomos por integração de GPS. Eu li que você está indo para São Paulo, a gente segue São Paulo. Não é exatamente isso, mas já tem carros autônomos de uma outra forma. Então, quando eu falo de tendências aqui, eu não estou representando o pensamento da TOTOS sobre o que vai acontecer. Sim, mas o seu eu estou representando o meu executivo... raciocínio dentro de sociedade e como um todo, e de neurociência, etc., de um quadro que obviamente está extremizado, que pode acontecer em 5, 10 anos. Se vai ser exatamente como eu estou te falando, cara, eu não sei te falar. Agora, aqui vamos ter uma mudança de entendimento da indústria de software, isso é inegável. Claro. Que a gente vai ter uma mudança de compreensão do trabalho e da relação das pessoas com o trabalho, isso é inegável. Então essas são as partes que eu tenho muita certeza em te afirmar isso. Agora, como vai ser, eu só estou pintando um quadro, e isso se chama tendência. Super. Cara, a gente já está caminhando para o final da nossa conversa aqui, já que a gente está falando de futuro, se a gente projetar 10 anos à frente, como que você imagina a nossa relação com o trabalho? Acho que você já falou um pouco disso, mas assim, para sumarizar para o pessoal. Eu acho que a gente vai ter formas de se relacionar com o trabalho muito mais equilibradas. Então, assim, onde a gente mantém o mesmo potencial de consumo, trabalhando muito menos. E esse muito menos, muitas vezes, não é trabalhando para uma empresa, mas para múltiplas empresas. Então, eu vejo que a gente vai poder produzir a mesma coisa que a gente produz em 5 dias, trabalhando 2 ou 3 dias. A gente vai poder trabalhar sob demanda, sendo muito específico. Então, eu sou não o Theo, mas eu sou o Theo com esse stack de tecnologias que o Theo sabe usar e que o Theo integra a qualquer coisa para que ele chegue lá, plugue, resolva um problema, saia e vai resolver em outro lugar. E eu vejo que essa relação tende a aumentar a nossa vida enquanto ser social, enquanto sociedade mesmo, de cuidar dos filhos, é um tema muito recorrente, cada vez mais eu vejo, e eu acho isso maravilhoso, pais preocupados em estar mais com seu filho. O Pianes, que é um grande amigo meu, tem feito, disseminado isso. Eu acho que é uma preocupação. Hoje eu raramente vejo um amigo meu que teve filho que não diz assim, cara, eu estou tentando achar espaço para ficar mais com meu filho. Isso é uma preocupação lá muito real, muito... Eu acho que essa é a relação com o trabalho que a gente vai ter, e talvez a gente tenha menos coisas pasteurizadas. Menos uma coisa que é feita para um nicho inteiro. Então, assim, eu não tenho mais um software para... Hoje, a gente chama de personalização, por exemplo, uma solução que atenda um mercado. Eu não acredito que vai ser mais assim. Eu acho que as soluções vão atender pessoas. E aí eu acho que essa mudança, não sei se para os próximos 10 anos, porque ela é um pouco mais complexa. Hoje eu não vejo tecnologicamente ainda, apesar de o Greg, por exemplo, da OpenAI, falar que isso vai acontecer em menos de 10 anos, eu não vejo esse movimento, não estou tão próximo do que ele está fazendo, para ter uma substituição total de um programador, que seria o necessário para isso acontecer. Mas eu acho que as maiores mentes que estão à frente disso têm falado disso de uma forma tão segura,
que eu coloco como tendência. Não, eu acho super, mas eu acrescentaria uma outra coisa, assim, você tá lá no G4, né? O pessoal lá é sangue nos olhos, mas eu vejo já hoje o Alfredo, o Thales já postando umas coisas mais tranquilonas e tal, mas durante muito tempo eles foram sangue nos olhos, né? Você também foi sangue nos olhos, eu fui, mas assim, eu acho que o que você falou também de, no futuro é o Tel com o stack de tecnologia, eu acho que talvez em breve, em alguns anos, a gente vai ter a pessoa de $1 bilhão, né? A pessoa unicórnio, mas isso... que de repente ela tá nesse momento do sangue nos olhos. E depois ela vai acalmar também e tal. O G4 é um dos canais onde eu tenho a abertura para estar falando com esse público, né, de middle market. E temos vários pensamentos sinérgicos, vários não tão sinérgicos assim, né? Mas eu acho que tem uma característica que aconteceu com a Exact, aconteceu com o G4, que é um termo que se chama Leadership-led Growth. Que é uma empresa que ela é uma empresa que, na realidade, no final do dia, ela é uma pessoa que tomou aquilo. Aconteceu comigo na Exact, aconteceu com o Thales no G4. E eu acho que isso tende a extremizar. Então, já tem fundos de investimento, por exemplo, no mundo que não investem mais em empresas, investem em pessoas. Você já tem pessoas de $1 bilhão. São os influenciadores, o nome deles. Você já tem uma série de pessoas de $1 bilhão, é que a gente não para prestar atenção. Então, assim, que hoje substituem grandes equipes de marketing. Total. Substituem canais, substituem redes de televisão. Então, assim, isso não é um movimento que está tão distante assim. Eu acho que isso já é. E a partir do momento que essa pessoa pode ser além, ela pode ser um stack de ferramentas que deixa ela altamente produtiva, eu acho que eu estou contigo nessa visão. Acho que cada vez mais vamos ter pessoas que valem muito e não necessariamente empresas que valem muito. Exatamente. Então eu tenho falado que a gente sai da era onde, diferente do que estão falando, onde a tecnologia, a era que a gente vive, a tecnologia é o ator principal. Eu acho que a gente talvez entre na era que as pessoas são o ator principal. Muito bom, fechou com chave de ouro agora com essa frase. Theo Orosco, cara, brigadão pela conversa, valeu demais. Um prazer, cara. Aproveita o evento. Que coisa boa, prazeraço estar aqui. Prazer, Valeu. até a próxima.